Fala, meus amores, tudo bem, nono ano? Bem, a gente começa hoje o capítulo 9, é um capítulo importante, tá? É um capítulo muito ligado às decisões políticas no Brasil, na crise da oligarquia brasileira, crise republicana. E eu quero que a gente comece a entender alguns tópicos, deixando bem claro para vocês o seguinte: eu vou colocar a espinha dorsal, como eu sempre faço, sou bem pontual nas explicações, e vocês vão enxertando com a leitura e com os exercícios que vocês vão ver à frente. Então, o objetivo é que vocês entendam os pontos centrais para, a partir daí, a gente começar a dialogar em relação a tudo isso que foi apresentado aqui. Evidentemente, não dá um pouco tempo de aula para falar do que foi toda a crise republicana. Quem dera a gente pudesse fazer isso, né? Se torna algo até muito difícil acontecer. Porém, a gente vai tentar, dentro de cada tópico desse, né, que são 4 tópicos importantíssimos para a gente, né? E esses 4 tópicos serão abordados por mim. O primeiro é política e economia. Só a gente entender que crise política é uma coisa comum. A gente está vivendo algumas, nós estamos vivendo um momento pandêmico, mas com uma crise política no governo também. O que é comum, não deveria, mas é comum em qualquer âmbito de um país republicano, uma vez que você tem uma oposição para o que está no poder, e o que está no poder é uma oposição para a oposição. Então isso é um âmbito muito comum dentro do conceito republicano, que leva em consideração todos os agravantes políticos de cada grupo pré-determinado. Primeira coisa que a gente precisa entender, economicamente, como estava o Brasil. Primeiro, o Brasil não está, embora pareça algumas vezes, o Brasil não está voando fora por aí. O Brasil não está no espaço, o Brasil está dentro de um globo terrestre, e esse globo terrestre não só as decisões geográficas, de limite geográfico, mas também de acordos políticos. Agora você imagina o impacto de uma primeira guerra mundial para os países. Se a gente pegar o exemplo da pandemia agora, a gente vai ver que está dando um reflexo na gente, financeiramente falando. Imagine a Primeira Guerra. Bem, o Brasil tinha toda a sua economia pautada no café. O café era o ponto forte financeiramente do Brasil, de exportação, de mercado de mola mestra, propulsora financeiramente no Brasil, com grandes líderes oligárquicos que estavam ligados diretamente à política de administração republicana, e é algo que é bom que vocês entendam. E nesse momento, a desvalorização do café, que se tornou um produto supérfluo, ou seja, muitos países europeus pararam de importar, isso gerou uma crise financeira que obrigava a República a tomar algumas medidas, especialmente a liderança do país tomar algumas medidas. E aí vem o primeiro problema. A crise econômica foi o preço do café, que se torna mais caro, a importação e a exportação do café muito mais difícil, o que vai fazer o seguinte: acumular produto que não pode ser vendido, a economia meio que parando. E aí quem é dono do café, que manda nas questões políticas, começam a criticar o governo. Vinha aí uma campanha eleitoral, e a gente tem um problema nessa campanha eleitoral porque surgiu a chamada reação republicana, onde Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Bahia, tá? E Pernambuco buscavam colocar no poder a candidatura de um camarada chamado Arthur Bernardes, que eles eram contra a candidatura de Arthur Bernardes, que atendia os desejos da elite cafeicultora, ou seja, da elite paulista. Nesse momento, eles queriam essa reação republicana desses estados que não era São Paulo, queriam a eleição de Nilo Peçanha. Na verdade, tudo caminhava para Nilo Peçanha ganhar, né? E não ganhou. Levando em consideração toda a política que não era confiável na época, Arthur Bernardes é eleito. E aí tem problema. Porque, primeiro, a rejeição da oposição. E, segundo, por um problema que a sociedade vai apresentar agora. Primeiro surge movimentos de trabalhadores. Os movimentos de trabalhadores, inclusive com uma crise, né? Inclusive com uma greve geral que apresentava reivindicações contra a República. Segundo momento, dentro desse contexto, dessa rebelião, digamos assim, dos trabalhadores que buscavam melhores condições de trabalho, de salários, eleições menos fraudulentas e instituição de uma lei trabalhista, essa só vai vir com Getúlio mais à frente um pouquinho,
daqui a 15 anos disso aqui, você vai ver mais ou menos que a população já começa a não aceitar quem está no poder, quem foi eleito, que alegavam ali que existia uma fraude para que Arthur Bernardes, né, na verdade, fosse eleito. E aí a coisa vai desandar mais ainda quando surge um partido chamado PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, muito inspirado na Revolução Russa de 17, aquela lá que você aprendeu comigo em sala de aula. Então, aquela Revolução Russa serviu de parte dele do governo bolchevique o Partido Comunista. Então eu tenho uma população insatisfeita, eu tenho a reação republicana que representava Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Peguei minha colinha aqui. Esses 4 estados que eram reação republicana tinham o Partido Comunista Brasileiro e agora faltava a baixa oficialidade do Exército, os chamados tenentes, o tenentismo. E esse foi um movimento que foi liderado por militares que estavam completamente insatisfeitos com a parte da sua participação política. Eles não conseguiam participar. Na verdade, é bom deixar claro que o movimento tenentista se dá pela baixa oficialidade do militarismo. Então são os tenentes, né? Porque abaixo da patente baixa. Que futuramente vai ter os chamados 18 do Forte, que é uma reivindicação, uma resistência, né, contra o governo. E aí você vai ter a revolta do 18 do Forte Copacabana, a revolta paulista de 24, que também foi criada dentro desse contexto dos tenentes que reivindicavam. É claro que eles vão perder, né, para a ofensiva da República, mas já era um problema. E para começar, para termos uma noção, surge aí uma liderança comunista nesse momento, que é o Luiz Carlos Prestes. Inclusive ele foi esposo da Olga Benário, que depois Getúlio Vargas manda por Hitler. Mas isso é uma outra história, literalmente, só para vocês entenderem. Luiz Carlos Prestes começa, inclusive, a anexar a chamada Coluna Prestes, que vai ficar para uma outra opção da gente se desenvolver mais sobre essa coluna Prestes. Mas dá uma lidinha sobre isso, que é interessante, que percorreu bastante terras no Brasil, território no Brasil, acumulando uma rejeição à República, tá? Nesse conceito, né, dessa coluna Prestes, do 18 do Forte, das reivindicações dos militares, da reação republicana, o Brasil já estava passando por uma mudança cultural também. Surge em 20 a chamada Semana de Arte Moderna. E aí surgem nomes famosos, como aquele ali, ó, que está ali atrás daquela corujinha, o Abopuru, que é da Tarsila do Amaral. Obras como surrealismo, cubismo, né, foram apresentadas ao Brasil também, rompendo um pouquinho com a arte clássica. Dentro da Semana de Arte Moderna, o Brasil passa a ter seu destaque. Então teve críticas também. Na verdade, essa crise oligárquica republicana se dá em todas as esferas: econômica, social, militar e política. Por isso ele aplaca todo esse momento e nós chamamos de crise oligárquica, ou seja, crise das oligarquias que dominavam a República no Brasil. Esse módulo é bem curto, é bem simples e é bem objetivo. Então, deixo que vocês façam esses exercícios. Lembro, não vou abrir link que me envie agora não, porque depois eu gravarei um vídeo explicando, como eu falei para vocês, os exercícios que eu já pedi. Tá bom, queridos? Por favor, façam. Aguardo de coração que vocês possam participar, e qualquer dúvida agora na hora da aula, que vocês estão vendo isso, eu vou estar disponível aqui para vocês colocando as dúvidas. Claro, o Classroom tem hora que demora, como vocês já sabem, já expliquei para vocês, mas eu vou tirando as dúvidas ou anotando para a gente criar um vídeo muito mais explicativo para vocês. Tá bom? Surrealismo, cubismo, eu vou colocar isso como apoio para vocês também. E eu vou colocar sobre Luiz Carlos Prestes, a coluna Prestes, um vídeo mais explicadinho para ficar mais fácil para a gente também, com algumas imagens e tal. E a gente faz dentro disso aí um conceito maior e muito mais amplo. Mas a espinha dorsal é essa que eu apresentei para vocês aqui, para vocês se parearem. Tá bom, meus amores? Beijo, eu tô doido para isso acabar, para a gente ir para a sala de aula, para reclamar dos 3 tempos seguidos, do outro que não dá tempo, aquela coisa toda que a gente já sabe, para pedir pro outro guardar o telefone, agora eu quero que pegue o telefone, também tô ficando doido, mas muita saudade de vocês, tá bom? Beijo.